Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Karina Braga e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre Idade Média. Estamos vivendo uma nova Idade Média? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Então, a palavra Idade Média, ela se refere a um período histórico da Europa, que começou no século V e foi até o século XV. Então, quando falamos de Idade Média, nós associamos a esse período histórico europeu. Porém, o conceito de Idade Média que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que, na verdade, Idade Média significa um período de crise civilizatória. Ou seja, é um período onde uma determinada civilização começa a sofrer determinadas crises. E olhando por essa perspectiva, nós podemos dizer que várias civilizações passaram por idades médias. Ou seja, no Antigo Egito tiveram idades médias, que é considerado o período intermediário, é quando é um movimento de transição de uma civilização para outra, ou de um período histórico dentro daquela mesma civilização para outra. Na Grécia Antiga também teve a Idade Média, ou seja, na Grécia Antiga nós temos o período arcaico, depois temos o período clássico, que é o auge cultural da Grécia Antiga, e depois o período helenístico. Então, quando começa a transição do período clássico para o período helenístico, isso já poderia ser considerado uma Idade Média, porque já começam a ocorrer crises civilizatórias. Então, para nós descobrirmos se estamos vivendo numa Idade Média ou não, precisamos entender quais são as características dessa Idade Média, como podemos identificar uma Idade Média em uma determinada civilização. E outro conceito que é muito importante nós compreendermos é que as civilizações elas são cíclicas. Ou seja, o que que é isso? Uma civilização ela cresce, né? Ela cresce, ela se desenvolve. Algumas chegam num ápice cultural ou num período de ouro, né? Como alguns chamam, e depois pode ocorrer uma decadência. E então isso sempre acontece. Depois da decadência, novamente começa a ressurgir um desenvolvimento cultural e assim por diante. Ou seja, ela é um ciclo, igual as estações do ano, né? Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, esse seria o ciclo de uma civilização. Então, vamos agora descobrir quais são as características de uma Idade Média, para descobrirmos se estamos em uma ou não. Então, primeiro aqui, as características da Idade Média. Nós temos o fundamentalismo, o fanatismo e a intolerância. Podemos colocar esses três aqui no mesmo pacote. O fundamentalismo, o fanatismo e a intolerância significa justamente ideias rígidas, ideias dogmáticas. É quando tem um grupo de pessoas, né, numa civilização que é um grupo significativo e que acaba gerando problemas com ideias rígidas ou intolerância. Temos também inícios de epidemias e pandemias. No caso, antigamente, se ocorriam epidemias. Foi em 2020, né, que nós temos, até onde eu sei, pelo menos, nós tivemos a primeira pandemia, que daí é, é quando ocorre, né, espalhar uma certa doença a nível mundial. Mas antigamente era considerado epidemias, porque era em determinados locais específicos. Então, por exemplo, uma epidemia na França, uma epidemia na Europa, por exemplo, mas que não necessariamente essa epidemia se espalhou para as Américas, por exemplo. Temos também guerras, né? As guerras com bastante frequência e constância também é considerada uma característica da Idade Média. E podemos observar também no nosso tempo histórico, né? Algumas guerras já estão acontecendo com mais frequência. Novos preconceitos contra grupos raciais e étnicos, separatismo e o ódio de todos contra todos. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes de quais são esses grupos étnicos e raciais que estão se tornando o alvo, né, de novos preconceitos, mas eu vou deixar para a imaginação de vocês adivinharem quais são esses novos tipos, né, de preconceitos que estão surgindo na nossa civilização atual. O que se dizem oprimidos buscam o poder para oprimir aqueles que oprimiram no passado. Santo Agostinho. Então, eu vou deixar essa frase dizer por si mesma.
Surgem também novas seitas religiosas e ideologias, ou seja, quando há um vazio espiritual, acabam surgindo novos grupos que querem vender ou buscar uma espiritualidade fácil, uma espiritualidade charlatanismo, né? Podemos colocar dessa forma. Crise econômica, inflação e aumento da pobreza e escassez dos alimentos. Também essas três nós podemos colocar no mesmo pacote, porque com a crise econômica fica mais difícil adquirir bens materiais, adquirir uma qualidade de vida melhor, isso junto com a inflação, né, que é o aumento da moeda circulando na sociedade, e com isso aumenta a pobreza, né, e com isso tem a escassez dos alimentos, né, porque se você tem mais dificuldade de produzir e de vender, então menos pessoas vão poder comprar e, consequentemente, vai ter mais grupos passando fome e necessidade. Temos a dificuldade na comunicação, ou seja, um fala A, o outro fala B, e ninguém entende o que cada um está falando, e fica um ruído na comunicação, ninguém entende o que o outro quer dizer. E também surgem os guardiões dos saberes. No caso de antigamente, seriam as escolas antigas, as universidades também, as bibliotecas e a internet. Hoje eu diria que a internet é o nosso principal local para guardar conhecimento, saberes, já que até mesmo as universidades já estão corrompidas com ideias e ideologias. Temos um aumento da violência, e esse aumento da violência gera insegurança, que gera isolamento. Então, as pessoas ficam mais isoladas em si mesmas ou em suas casas e têm insegurança de sair na rua ou interagir com outras pessoas. E quando ocorre tudo isso, também pode ocorrer a migração, ou seja, quando um lugar está muito ruim de se estar, a tendência é as pessoas imigrarem para outro local onde elas possam ter uma qualidade de vida melhor. A cultura se transforma em incultura, as ciências e as artes precisam lutar contra as desinformações e o aumento da censura, ou seja, fake news, né? Ah, quando um grupo quer calar o outro grupo, causando censura porque não tolera as ideias de um determinado grupo, né? Isso ocorre também em idades médias, né? A censura, e que está ligado ao fanatismo também, ao fundamentalismo de não tolerar a existência do outro, as ideias do outro. E com isso aumenta a censura. Ocorre uma crise religiosa e espiritual que não trazem alívio, que foi o que eu falei, né? Um vazio espiritual, e algumas pessoas estão buscando essa crise, resolver essa crise existencial através da política, e infelizmente não vai dar certo, porque a política não foi feita para trazer respostas existenciais a ninguém. E ocorre também um excesso de individualismo, ou seja, as famílias são destruídas, as amizades não duram e dá-se o nome de amor a qualquer instinto. Ou seja, ocorre uma crise também nas instituições, até nas famílias, nas amizades, e também uma. Qual é a palavra que eu poderia usar? Uma banalização dos sentimentos, assim, é como se as pessoas perdessem a capacidade de reconhecer sentimentos verdadeiros, amizades verdadeiras e relacionamentos mais duradouros também. E por que a Idade Média se forma, né? Por que temos que passar por idades médias? Bom, a Idade Média ela vem para nos ensinar alguma coisa. E normalmente é uma lição cultural que precisamos aprender. Então, estamos fazendo alguma coisa de errado como civilização, como cultura. E então, quando ocorrem essas crises, é porque essas crises querem nos ensinar alguma coisa. E então é por isso que as idades médias se formam, assim, porque há algo que precisamos transformar em sociedade e na convivência em grupo. Então, essa seria uma hipótese, né, do porquê que uma idade média se forma numa determinada civilização. E quando começou a nossa Idade Média? É difícil estabelecer uma data específica de quando começou a crise na nossa civilização atual, porque envolve muitos fatores, não é só uma coisa. Mas se eu tivesse que chutar, né, eu diria que quando houve o rompimento da metafísica e da espiritualidade, assim, no século XVIII, século XIX, eu diria que aí já começamos a ter o começo da nossa Idade Média,
porque quando se rompe com a metafísica, com o ser, com a essência e com uma visão ética, moral das coisas, assim, a tendência é ir ladeira abaixo. Então, quando se perde de vista os valores humanos e a ética, a tendência é darmos início a uma Idade Média. Então, para recuperarmos, né, precisamos resgatar esses valores humanos, que são a própria filosofia, né, a ética e a moral. É possível superar uma Idade Média? Claro que é possível, né? Como eu falei, é um ciclo civilizatório. Isso acontece com frequência, já aconteceu no passado, está acontecendo com a gente agora e vai continuar acontecendo nas próximas civilizações, nos próximos séculos também. Como eu disse, é um ciclo, né? Tem esse início, meio e fim. E a resposta para superar a Idade Média está na própria Idade Média, ou seja, a gente resgatar os valores cívicos, os valores éticos. Então, eu separei aqui 7 tipos de soluções para nos ajudar a compreender de como sair de uma Idade Média. A primeira delas é o princípio de unificação. Significa a fraternidade universal perante a separação e a dispersão, buscar a união além das diferenças. Então, precisamos praticar esse princípio de voltarmos a nos reconhecermos como seres universais, seres que estão ali em busca de uma união, que reconhecemos que eu sou um ser humano, a outra pessoa também é um ser humano, que estamos em busca de uma união, né? Então seria reconhecer essa ideia de união cultural independente das diferenças. É claro que isso é um pouco difícil, mas esse seria a primeira solução de um princípio de unificação. O segundo princípio é o princípio da iluminação. Então seria buscar o sagrado, os mitos e os símbolos. Só isso já irá trazer muitas transformações. A formação do imaginário, ou seja, ler boas literaturas, assistir bons filmes, consumir conteúdos que vão enriquecer o seu imaginário e com isso também ajudar na sua transformação e na sua educação ética. O imaginário é mais importante que o conhecimento. Justamente por isso, porque quando a gente alimenta o nosso imaginário com literatura, não deixa de ser uma forma assim de trazer respostas para a vida. Um conhecimento frio, ele é importante, só que para a convivência humana, quanto mais referências positivas nós tivermos das relações humanas, melhor será a convivência. E aqui também ele traz as nossas verdadeiras raízes humanas, né? Que são os mitos, símbolos. Então, quando estudamos esse conteúdo mais simbólico, também trazem respostas mais profundas para a vida. Temos o princípio da inteligência, do entendimento, se abrir mentalmente para ouvir e entender. O homem medieval é rígido e dogmático, condena aquilo que não entende. Ou seja, é adquirir uma postura de realmente estar aberto ao conhecimento, estar aberto a ouvir e a entender o outro, mesmo que você não concorde com ele, mas não levar as suas crenças a ferro e fogo, ou seja, que é de novo o fundamentalismo e o fanatismo, né? Quanto mais flexível você for em relação ao conhecimento, às outras pessoas, mais fácil será desenvolver uma relação mais saudável com ela. Temos também o princípio da organização, saber estabelecer recursos, objetivos e criativos. Quanto mais organizado nós somos, né, mais chances de sucesso, né, podemos colocar dessa forma. A quinta, uma nova educação. Buscar a verdade e dizer a verdade, saber quais valores cultivar e hierarquizar. Podemos colocar aí também o princípio da paideia, né, que é a educação grega, que é justamente a educação que busca o desenvolvimento e a transformação pessoal, né? Então, saber como buscar a verdade, novamente sem dogmatismo, e também cultivar essa herança cultural que é o que faz transcender uma cultura. E temos também a austeridade econômica, gastar menos e produzir mais, fazer algo útil pela humanidade, não desperdiçar. Daí, nesse caso, seria deixar um legado, né, para você, para outras pessoas, né, no sentido de saber quais são as suas qualidades e usar essas qualidades para um bem maior, né, para deixar algo para outras pessoas.
E essa questão de gastar menos e produzir mais é porque, como estamos numa crise, né, de fato, é preciso ter um controle maior em relação às economias. E por fim, cultivar em nós a tradição e o sentido do futuro. Ou seja, saber que tudo o que nós fazemos agora vai ser deixado para as futuras gerações. Então, viver no presente com vocação para o futuro, apoiado pelas tradições, os clássicos, no caso, né? Então, novamente, se apoiar nos clássicos, na tradição clássica, né, que transcenderam os vários séculos, para que nós tenhamos um bom legado para nós no presente e também para as futuras gerações. E aqui eu trouxe uma imagem só para nós termos mais noção de como funciona esse ciclo. Por exemplo, tempos difíceis criam homens fortes, que é o que nós estamos passando agora, né? Só tá faltando aparecer os homens fortes, mas tudo bem. Depois, né, homens fortes criam bons tempos, que é um tempo civilizatório assim de prosperidade, de transcendência cultural. Depois, bons tempos criam homens fracos, ou seja, fica tão fácil, né, estar naquele período histórico que acaba deixando as pessoas mais à vontade e acabam não tendo a energia suficiente para conseguir manter a qualidade cultural. E por fim, homens fracos criam tempos difíceis, né, que é o que nós estamos passando agora, mas que a tendência, como eu falei, é um ciclo, e esse ciclo ele vai se repetir sempre, né? Essa a tradição, né, da natureza, assim, em relação às culturas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a Idade Média. E sim, nós estamos vivendo uma Idade Média, mas é possível sair dela. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.